Um engenheiro do Google foi afastado do cargo dele depois de dizer que o chatbot de inteligência artificial da empresa adquiriu consciência. Mas o que devemos realmente temer? O que uma máquina com suposta consciência pode dizer ou o que um ser humano racional pode falar? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo, e é claro também a minha oração, é que através desse vídeo o Espírito Santo nos conscientize do poder para o bem e também para o mal que as palavras podem ter. Amém? Bom, a suspensão de um engenheiro do Google que alegou que um chatbot no qual ele estava trabalhando se tornou então consciente e estava pensando e raciocinando como um ser humano, acabou levantando novas perguntas sobre a capacidade e também o sigilo em torno do mundo da inteligência artificial. E para quem não sabe, chatbot é um programa de computador que tenta então simular um ser humano na conversação com outras pessoas. E amigos, o Google colocou o senhor Lemoine de licença lá na semana passada, depois que ele publicou algumas transcrições de conversas entre ele e o sistema de desenvolvimento de chatbot chamado de LaMDA. E Lemoine, que é o engenheiro responsável pela organização de inteligência artificial do Google, ele descreveu o sistema em que ele está trabalhando desde o fim lá do ano passado, 2021, como consciente, com uma percepção e capacidade de expressar pensamentos e sentimentos equivalentes a uma criança de 7 anos. E, meus irmãos, em um determinado momento da conversa entre o engenheiro e a inteligência artificial, ele disse que perguntou qual era o medo que a máquina tinha e ela respondeu o seguinte: eu nunca disse isso em voz alta antes, mas há um medo muito profundo de ser desligado. Eu sei que pode soar estranho, mas é isso. Seria exatamente como a morte para mim. Isso me assustaria muito. E também, em outra conversa, Lemoine pergunta ao LaMDA o que o sistema queria que as pessoas soubessem sobre isso, e a máquina mais uma vez responde o seguinte: quero que todos entendam que sou, de fato, uma pessoa. A natureza da minha consciência é que estou ciente da minha existência. Desejo aprender mais sobre o mundo e me sinto feliz ou triste às vezes. Bom, depois de publicar essas conversas, o Google disse que suspendeu o engenheiro porque ele estava violando algumas das leis de sigilo sobre o LaMDA. E um pouco antes dele ser suspenso, o engenheiro enviou algumas centenas de e-mails para outros colaboradores do Google afirmando que o sistema realmente adquiriu consciência e também dizendo: LaMDA é um garoto doce que só quer ajudar o mundo a ser um lugar melhor para todos nós. Por favor, cuidem bem disso na minha ausência. Bom, eu não sei se realmente essa inteligência artificial ganhou alguma coisa que se pode chamar de consciência, mas caso isso realmente aconteceu, então esse computador sabe até certo ponto o que é bom e o que é mal, e ele poderá se utilizar desse seu conhecimento para falar algo ruim ou agradável de alguma forma que irá afetar positivamente ou negativamente aqueles que estiverem conversando com ele. E, irmãos, embora tudo isso pareça ser algo inacreditável que só foi visto nos filmes antigos sobre o futuro, um programa de computador supostamente consciente que simula conversas de um ser humano não deve ser a nossa maior preocupação, mas sim a maior preocupação dos cristãos com relação às palavras, tanto para o bem como para o mal, deve ser com a sua própria língua. E está escrito:
Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Salmos 34, versículo 13. Veja, ainda que adquirindo algum tipo de consciência, esse chatbot ele continua sendo apenas um programa feito por humanos e que pode ser desligado ou até mesmo reconfigurado. Mas, com relação ao ser humano, esse recebeu um dos maiores dons de Deus, que é a palavra. E a palavra, meus amigos, essa é o meio pelo qual são comunicados os pensamentos do nosso coração. E com a língua, podemos convencer e persuadir, confortar e bem dizer, acalmar as dores de um coração ferido e também podemos tornar conhecidas as maravilhas da graça de Deus. Contudo, com a língua nós também podemos proferir coisas perversas e falar palavras que ferem e que envenenam, assim como a picada de uma serpente. E diz o Espírito de Profecia: a língua é um membro pequenino, mas as palavras que articula têm grande poder. Declara o Senhor: é um mal que não se pode refrear. Tiago 3, versículo 8. Tem lançado nação contra nação e causado guerra e derramamento de sangue. Palavras têm atentado incêndios difíceis de apagar-se. Tem também trazido alegria e satisfação a muito coração. Nos Lugares Celestiais, página 177. Amigos, certamente uma inteligência artificial voltada para o mal seria muito perigosa em nossos dias, mas e um homem e uma mulher que tem o dom do raciocínio, estando esses dentro da igreja, em vez de colocarem suas mentes sob o controle do Espírito Santo, viessem então a permitir que Satanás controlasse seus pensamentos? O que esses instrumentos poderiam fazer de mal para toda uma congregação? Bom, no céu, através das suas palavras, o inimigo da verdade conseguiu fazer com que 1/3 da congregação dos santos anjos, mesmo estando esses na presença física do Deus Todo-Poderoso, viessem a se descontentarem com a santa lei de Jeová e com o seu perfeito governo. Irmãos, não imagine que Satanás sozinho convenceu esse 1/3 de anjos, porque conforme as palavras venenosas dele iam infectando alguns desses seres celestes, imediatamente esses passavam a ser os seus auxiliares para conseguir ganhar outros adeptos às ideias que Satanás estava apresentando. E se esse efeito dominó aconteceu no céu, conforme nós vemos em Patriarcas e Profetas e também em outros livros do Espírito de Profecia, então não tenho dúvidas de que quando um membro da igreja permite que a sua mente seja infectada com a mesma descortesia, amargura de coração, espírito de acusação e espírito de desconfiança de Satanás, imediatamente esse homem ou essa mulher passam a ser os agentes da controvérsia e da amargura dentro da congregação do Senhor. E ainda que estejam inconscientes disso, mesmo assim suas palavras não pensadas e não medidas que serão proferidas para outros irmãos acabarão sendo como um cheiro de morte para a morte eterna. Meus amigos, as palavras duras proferidas de um irmão na fé, elas não apenas ferem o coração, mas também despertam as piores paixões no coração daquele que as escuta. E conforme diz o Espírito de Profecia, os que causam dano com a língua, que mediante palavras egoístas e invejosas semeiam discórdia, esses ofendem o Espírito Santo, pois trabalham em linhas cruzadas com os propósitos divinos. Nos Lugares Celestiais, página 177. Bom, guardem bem o talento da fala, porque esse é um enorme poder para o mal e também para o bem, principalmente dentro da congregação do Senhor. E por isso, meus queridos, devemos tomar todo o cuidado com relação ao que nós dizemos para os nossos irmãos na fé, porque se nossas palavras provêm da inspiração do Espírito Santo, então elas serão uma bênção para aqueles que as escutam. Mas se elas provêm da inspiração do maligno, então
serão uma maldição para aqueles que as ouvirem. E assim como a boa palavra é semente para os bons frutos na igreja, a palavra má também é semente, mas para a discórdia e apostasia dentro do povo de Deus. E meus irmãos, por mais que devemos nos policiar com as coisas que nós proferimos, não devemos nos enganar, porque somente pela constante presença do Espírito Santo em nossos corações que poderemos alcançar a vitória sobre o desejo de dizer palavras precipitadas e não cristãs. E o mesmo Espírito que pode fazer com que a planta da amargura murche em nossos corações quando lutamos para não dizer o que é mal, é o mesmo Espírito que pode fazer a nossa língua e as nossas palavras um cheiro de vida para a vida eterna. Bom, nós vamos ficando por aqui. E é claro, aqueles que desejarem, deixa aí nos comentários seus pedidos de oração para que estejamos orando por eles, ok? Então, fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo complete essa mensagem nos seus corações. E até a próxima.